São 12 horas e 31 minutos, o 12 em ponto 98 está de volta com uma informação que acaba de chegar de Brasília, viu? O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não aguentou a pressão não, Ana Karina Castro. Pediu demissão do cargo agora há pouco, nesta segunda-feira. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, portanto, oficialmente fora do governo federal, ele que vinha aí nos últimos dias sofrendo uma pressão tremenda, principalmente do Congresso Nacional, do setor empresarial, né, inclusive também dos próprios diplomatas, né, do Itamaraty. Então, informação que chega agora de Brasília, o ministro das Relações Exteriores pediu demissão. Crônica de uma demissão anunciada. Desde a semana passada, naquela sessão no Senado, já estava claro que o ministro estava sem ambiente político para permanecer no cargo, e agora, depois dos acontecimentos do final de semana, desse confronto direto com a senadora Cátia Abreu, aí o ministro achou melhor pedir demissão e seguir sua vida de outra forma. Pois é, então 12 horas e 32 minutos, como a gente tinha anunciado, vamos sair um pouquinho agora do noticiário político de Brasília para falar sobre Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tiago, a informação do governo do estado é que depois dos decretos, o número de casos de Covid caiu 22,4% aqui no estado, viu? A medida, o decreto, a gente tem que lembrar que foram 2 decretos, né? O primeiro decreto estipulou um toque de recolher durante 15 dias, então a partir das 20 horas a população não podia mais circular pela cidade, os serviços não poderiam mais funcionar. Esse decreto não foi suficiente, na visão do governo, para frear a contaminação da Covid-19. Em seguida surgiu o novo decreto, que está em vigor ainda, né? Tem mais essa semana de decreto, que é o fechamento de todas as atividades não essenciais. Então, o estado chegou aí no seu 24º dia de restrições. Pois é, Ana, e um levantamento feito aqui pela nossa reportagem da 98 FM mostra o seguinte, que nos 24 dias anteriores à vigência do decreto, foram confirmados aqui no estado 25.200 casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Depois da edição dos decretos com medidas mais restritivas, entre os dias 6 e 28 de março, portanto até ontem, foram confirmados 19 mil casos de Covid, ou seja, uma redução aí de 22,4%. Agora, por outro lado, Ana, apesar de o número de casos estar caindo, o número de mortes não está acompanhando esse ritmo. O número de mortes tem aumentado e também a taxa de ocupação dos leitos críticos segue lá em cima, não é isso? Pois é, para falar um pouquinho mais sobre esse novo cenário da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente convidou hoje o médico, deputado estadual também, Dr. Albert Dixon, que está aqui conosco para falar sobre essas novas cepas, esses tratamentos, que são questionados, sobre o tratamento precoce, os medicamentos, enfim. Doutor Albert, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao 12 em ponto 98. Boa tarde. Boa tarde todos aqui da mesa, Cristiano, Ana Karina, Tiago, Arthur, né? Então, estamos à disposição. Doutor Albert, eu falei agora há pouco que o número de casos vem caindo, mas o número de mortes não. Só para a gente trazer um dado, entre o dia 10 de fevereiro e o dia 5 de março, 336 pessoas morreram com Covid-19 aqui no estado, segundo o balanço da Secretaria Estadual de Saúde. Dos decretos mais restritivos para cá, o número dobrou. Foram 695 óbitos registrados por Covid-19, um aumento de 106,8%, mais do que dobrou. Então, o número de casos vem caindo, e o número de mortes vem aumentando. A que o senhor atribui essa realidade aqui no estado, doutor? Uma boa pergunta. Na verdade, não só no estado, é no Brasil todo. O que vai acontecer é o seguinte: nós estamos diante de uma nova cepa. A cepa, o que é para explicar para a população? A cepa antiga, que era da primeira onda, ela se adaptou, ela mudou fez uma nova roupagem para conseguir ultrapassar barreiras que o ser humano conseguiu construir. É um fenômeno normal dos vírus. É um fenômeno natural dos vírus. E a gente precisa entender ele para ganhar uma guerra. A guerra tem que estar aqui, nós estamos no meio de uma guerra, e a gente precisa entender ele para saber adaptar-se a ele. Então, o que acontece? Hoje, você vê que você tem uma linhagem, aumentou 45% com relação a mais jovens. Antigamente, ele atingia mais idoso e principalmente as pessoas com comorbidade. Hoje mudou. Hoje ele atinge mais jovem, ele tem hoje 45%. E o que acontece? Ele tem um grau de transmissibilidade maior e além do grau, o grau de letalidade também maior. Então, diante disso, nós estamos dentro de uma realidade. Você diminui o número de casos porque diminuiu o contato, mas em compensação a letalidade altíssima. E como tratar agora essas novas cepas? Esse novo... Então, para entender o seguinte, primeira coisa desse dado relevante que eu queria trazer para vocês é que mudou a característica clínica do paciente. Antigamente as pessoas ficavam esperando perda de olfato, perda de paladar, que eram os principais. Hoje é apenas 5% na nova cepa. O que predomina hoje, eu queria repetir, queria que você estivesse escutando, gravasse.
A primeira coisa que ocorre é garganta arranhando, que é um ato comum, garganta arranhar. Depois é espirrar e dor de cabeça. São esse trio é que é o principal da nova cepa, que é uma coisa que acontece com a mudança de temperatura. Você tem uma garganta arranhando, um ar-condicionado às vezes deixa a garganta arranhando, e a pessoa vai achando que é uma coisa natural. E outra coisa que ela se adaptou é que ela atinge o fígado. O fígado é a usina de metabolização dos medicamentos. Então todo medicamento é metabolizado no fígado. Diante disso, os médicos que estão na UTI estão pensando que a culpa é do remédio que o paciente está chegando lá com problema de hepatite. Não, é da Covid. O Covid se adaptou para quê? Para que quando o remédio oficialmente entrar no nosso sistema, o fígado já vai estar ruim e ele não vai funcionar. Por isso que o óbito está sendo muito alto. 7 dias a pessoa vai a óbito porque o fígado a transaminase é 30, vai para 300, aumenta 10 vezes mais, depois vai para 1000, já peguei paciente com 1000. E o médico de UTI não tem esse fronte com o paciente clínico, ele chega lá, o paciente é um quadro clínico com transaminases alta. Então ele diz, tá usando kit de Covid, aí tá dando... Não é. Então queria dar esse dado relevante. A culpa do problema hepático chama-se Covid, que ele se adaptou para realmente matar mais rápido. Então a culpa não seria do kit Covid com esses medicamentos. Nenhuma. Esse kit Covid, então, continua sendo, na sua opinião, recomendado para o tratamento dessa nova cepa? Prioridade absoluta é o tratamento precoce, porque, como eu disse, ele é muito rápido, o novo vírus, a nova cepa. E outra coisa, dado relevante. O Rio Grande do Norte hoje, sem medo de errar, 85% da população contaminada é com a nova cepa. O Rio de Janeiro vai chegando a 90%. Nós temos hoje no Brasil, no Observatório da Fiocruz, a região sul do país é a mais contaminante de todas. Manaus já se adaptou ao novo vírus. Você tem ideia? Na primeira onda, teve a imunidade de rebanho em Manaus, que Manaus foi a cidade que teve mais Covid e nem atingiu. Prova que a nova cepa pode reinfectar quem já pegou. Então, assim, ela se adaptou mesmo para mudar o problema. Então, o tratamento precoce, como você perguntou, é prioridade máxima. Por quê? Teve esses 3 sintomas, garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça, que pode ter uma dor no corpo leve, mas a febre não aparece tão comum como antigamente. E a perda de paladar e de olfato, essa que não aparece mesmo. Então, a pessoa está esperando a perda de paladar e olfato, só que não vai chegar a isso. Aí a pessoa vai levando suquinho de laranja, um moído aqui, aí o fígado vai sendo contaminado. Quando você vai para a UPA, já está avançado, ele começa a usar remédio, que é a próxima etapa, ele atingir o pulmão. Aí quando atinge o pulmão, aí infelizmente é ruim. Doutor, então, só para concluir, claro. Então por isso que o tratamento precoce, que é exatamente o tratamento nos primeiros sintomas, é ponto fundamental na não evolução da doença. Doutor Alberto, o senhor mesmo salientou agora há pouco que mais jovens têm sido contaminados e desenvolvido a forma grave da Covid-19. A gente observando o gráfico das internações aqui no estado, pelo menos na rede pública, que é o que a gente consegue ter acesso mais facilmente, a gente percebe uma mudança no perfil aí dos internados. Lá no auge da primeira onda, junho, julho, agosto, a gente tinha cerca de 60% a 70% dos internados idosos e 30% pessoas com menos de 60 anos. Hoje está praticamente invertida esse gráfico, né? Hoje a gente tem em vários momentos, vários dias, mais pessoas com menos de 60 anos nas UTIs do que idosos. O senhor atribuiu isso à configuração da nova cepa, né, da variante da Covid-19. É uma pergunta muito importante. Mas eu queria trazer outro elemento. Mas eu queria complementar isso que você falou. A questão da vacinação, que está avançando aí em alguns municípios e do país afora, já estão vacinando pessoas com mais de 70 anos. E a própria questão dos cuidados mesmo, né? O próprio secretário municipal de saúde, Jorge Antunes, atribui o aumento das infecções nas pessoas mais jovens ao fato de que são os mais jovens que normalmente desrespeitam as medidas preventivas. Uso de máscara, aglomeração que a gente viu aí no fim do ano e a questão da própria vacinação. Então o senhor não acha que essa mudança no perfil dos internados não teria mais a ver com isso do que com a nova cepa? Não, tem com a nova cepa. Deixa eu explicar. A nova cepa, ela se adaptou também para um outro aliado. A primeira cepa não tinha um aliado forte que é hoje, que é exatamente a deidrotestosterona. Quem chegou a essa conclusão? Quem chegou a essa conclusão foram várias pesquisas começadas na Espanha, descobriu que nas UTIs era mais comum homem e com homens carecas. Por que isso, doutor Albert? É porque é o seguinte, a deidrotestosterona, eu também, eu tenho um pouco de cabelo. Então, o que acontece? Os pacientes que têm hiperplasia prostática benigna, alopécia, muita acne, muita gordura e muito barbudo, esse paciente ele tem um desvio da deidrotestosterona maior. As mulheres que têm síndrome de ovário policístico, hirsutismo, bigode, né? Muito pelo, e tem também a questão da entrada na menopausa, porque ela não tem a proteção
dos níveis estrogênicos, essa mulher também tem uma propensão maior. Não significa que os outros não estão livres, não. Estão livres também, porque todo mundo tem dihidrotestosterona. Esse que eu falei, ele tem mais dihidrotestosterona. O que é dihidrotestosterona? É a ponta final da testosterona. Homem tem testosterona, mulher também. Homem tem 2 vezes mais do que mulher. O que vai acontecer? O vírus, ele mudou de roupa. E para entrar dentro da célula, ele precisava de um spike, que é uma parte que entra dentro da célula. E para ajudar a entrar dentro da célula, ela precisou de uma protease chamada TMPRSS2, que ela é produzida pela dihidrotestosterona. É como se fosse assim, ele está querendo entrar na casa, mudou a chave da casa, ele chegou e disse, eu preciso de um chaveiro. E o chaveiro é a dihidrotestosterona. Então ela está mais forte aonde? Mais forte no jovem, que ele tem testosterona, tem músculo, é forte, atividade sexual, é muito bom. Ele é mais forte nessa parte sexual do homem, né, que é na parte mais ativa, é bem menor nas crianças, por isso que a criança quase não adoece, porque ela tem pouca dihidrotestosterona, então essa é uma vantagem para as crianças abaixo de 10 anos, e é menos comum num paciente na andropausa, que é o idosozinho, que a testosterona está lá no chão, por isso que ele não tem tanta robustez como a pessoa rígida normal. Diante disso, fisiologicamente, o Covid anterior, ele tinha uma tríade que era a inflamação, era uma doença inflamatória, coagulativa e infecciosa. Por isso que usava azitromicina e aqueles medicamentos. Agora entrou um novo item, chamado item endocrinológico, que é essa parte de hormônio. Então, por isso que, quando eu olho um paciente, quando eu vou examinar, eu olho para ver se ele tem um excesso, por exemplo, você tem a queda de cabelo. Eu já fico preocupado com você, porque você provavelmente tem um nível de dihidrotestosterona alto. A testosterona, ela tem 2 caminhos a seguir. Ou ele se transforma em dihidrotestosterona, ou ele se transforma em estrógeno. Então, ela é 2 caminhos. Então, existe uma nova fonte de medicamentos, que eu vou falar aqui para vocês, que são os bloqueadores androgênicos, que começou uma pesquisa agora com a protaxolutamida lá em Manaus, que era a fonte de tudo. Então, um grupo americano veio com um grupo brasileiro chamado aqui da Universidade Federal de São Paulo e começou a pesquisa baseado nesses dados importantes. Então, você tem ideia, usou a medicação e reduziu 92,2%. Nenhuma pesquisa, nem vacina faz isso, porque ela reduziu o camarada doente e não chegou lá com 92,2%. É uma pesquisa pré-print e isso fez com que vislumbrasse outros caminhos a usar. Então, eu mudei o meu protocolo de atendimento e tem dado muito certo com meus pacientes. Comecei a acoplar outra medicação, como finasterida, dudasterida e outros medicamentos. Então, assim, foi muito relevante esses dados para mim, para que eu levasse em consideração no tratamento final do paciente. Doutor Albert, eu queria falar sobre reinfecção, que é uma discussão também muito interessante nesse momento da pandemia, e perguntar assim, o senso comum diz assim, eu já tive Covid, então estou totalmente seguro. Até que ponto isso é verdade? Quais são os riscos que essa pessoa que já teve corre ainda com essa nova cepa? O impacto disso com a vacina? Enfim, uma geral para a gente sobre essa questão de reinfecção e a segurança das pessoas. Eu estou aqui para falar a verdade, obviamente, eu digo o seguinte, se você pegou infecção, eu estou aqui com 2 máscaras. Se você vir no vídeo aqui, eu estou com 2 máscaras. E eu recomendo, isso é uma recomendação médica, que nessa nova cepa ela atinge se você tiver só uma máscara. Então, Imagine 100, hein, doutor Albert? Imagine 100. Então, você tem que estar com 2 máscaras, uma descartável por dentro e uma de pano por cima. A população precisa ter esse hábito, porque ela está com 10 vezes mais processo de contaminação. Então, o que acontece? Existe até um teste da vela, né? Você pega uma vela ou um fósforo, se você assoprar com a máscara e a chama se movimentar, a máscara não funciona. E se ela não movimentar, você pode fazer o teste. Se ela movimentar com essa daí descartável, ela vai movimentar. Então, assim, diante disso, a pergunta sua é muito relevante, porque é o seguinte, se você pegou a cepa anterior e ter a chance de ter a nova, tem chance real também. Eu não sei o percentual, mas que tem. E você vai anotar o que eu estou dizendo que tem real. E outra coisa, e mesmo com a vacina, eu estou dizendo, obviamente você pode pegar, mas não evoluir para a 3ª fase. Porque a vacina também eu não tenho certeza absoluta, porque a vacina foi toda preparada com a cepa anterior, né? Então a cepa nova é uma nova adaptação, uma nova roupagem. Então eu não tenho certeza também. Cristiano. Doutor, a gente tem vivido o grande questionamento desse lockdown, né? A gente tá travado o sistema todinho. Muita gente defendendo o tratamento precoce, como o senhor também. E muita gente negando o tratamento precoce, dizendo que a solução é o lockdown, o travar tudo, para o pessoal ficar em casa.
Diante das estudos que mostram que a pessoa contamina mais dentro de casa e diante de toda a perspectiva de desastre econômico, social que a gente tem com o lockdown, qual é o ideal? O que é que a gente pode fazer de meio termo? Ou esquece o lockdown e vamos tratar precoce, ou é o meio termo, como é? Na verdade, nenhum lugar do mundo comprovou a questão do lockdown. O lockdown é uma coisa temporária. A Inglaterra é o campeão do lockdown, você vê que é os números maiores que na África. Você compara a África com a Inglaterra tem mais dinheiro, melhores hospitais, fez uns 500 lockdowns aí, e o número de mortes é 5 vezes maior do que um país da Etiópia. A Etiópia usa a ivermectina uma vez por mês nos pacientes para tratar filariose e oncocercose. E não pega Covid. Ninguém fala da África. Você vê números da África? Não. Você vê números dos Estados Unidos, você vê número do Brasil. Alemanha. Só país... A faixa etária na África também é menor, né, doutor Albert? São pessoas mais jovens normalmente, né, na África. Mas em compensação a rua é descalçada. Você anda na África, você não tem a questão sanitária como um país de primeiro mundo. O senhor me corrija, mas se eu estiver errado, mas a letalidade em pessoas com até 40 anos, eu vi um dado desse fim de semana, não chega nem a 1%, não é isso? É muito baixo. E o povo tá no meio da rua, né? Então, assim, na África. Então, assim, comparando esses dados, e outra coisa, você pergunta, vê se tem lockdown lá na África. Tem lockdown não. O problema é que eles usaram medicamentos precocemente. Nós temos hoje, você entrar no site www.ivmmeta.com, tem 46 trabalhos científicos da ivermectina. E é interessante, um dado relevante aqui, Karina. O presidente, hoje o ministro da Saúde é um cardiologista, vizinho aqui do nosso estado. E a Associação Médica Brasileira é um ginecologista. Você sabia que a JAMA, um jornal americano, chegou à conclusão, olha que dado relevante, apenas 30% das medicações para ginecologia tem comprovação científica grau A. E 11% dos medicamentos de cardiologia tem comprovação grau A. Aí você quer grau A para a Covid no meio de uma pandemia. Impossível. E mesmo assim já temos pesquisa grau A. Então, a justificativa do ministro da Saúde, que é cardiologista, que usou medicação sem comprovação grau A para atender paciente no consultório, e o presidente da Associação Médica Brasileira, que é ginecologista, que usou medicamento sem comprovação grau A para atender paciente no consultório, evidenciar, não tem lógica para o Covid. Então, diante de uma guerra, nós estamos num avião em queda livre, nós temos aqui vários paraquedas e precisamos chegar vivo lá embaixo. Você não acha que não vamos pegar os paraquedas? Temos que pegar. Se abrir o paraquedas, ótimo. Se não abrir, mas pelo menos eu tentei. Então, omissão no momento desse é pior do que prevaricar. Doutor Albert, e agora, para quem diz que a ivermectina e esses outros medicamentos que estão sendo usados no tratamento precoce, eles não funcionam, né? A ideia é dizer que não tem comprovação científica e também agora o discurso é que eles estão levando as pessoas a adoecerem mais do que... Não, é o contrário. É isso que eu quero refutar você. Teve até uma matéria no Fantástico ontem dizendo, né, que as pessoas estão agora agravando o fígado, precisando de transplante, enfim. Na verdade, o fígado. Então quer dizer que agora todo mundo usou ivermectina na primeira onda. Não deu nenhum problema em fígado. Ninguém nem falava em fígado. Aí agora, na segunda onda, é que apareceu os fígados? Não tem como essa comparação. Outra coisa. Albert, no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Natal, a própria secretaria recomenda que os pacientes que têm feito uso contínuo da ivermectina aí para o suposto uso profilático, né, de eficácia para uso profilático, que essas pessoas se submetam de 15 em 15 dias a um exame de função hepática, porque o medicamento pode afetar o fígado. Eu vou explicar então, aqui a você. Essa é uma questão que vem sendo colocada desde o início. Existe um site chamado Liver Tox, Liver de fígado, Tox de toxicidade americano. Esse site, ele monitora toda a medicação para fígado. O Tilenol, famoso Tilenol, paracetamol, que você compra sem receita médica na farmácia. E toma como quer. Tem 20 vezes mais toxicidade do que a ivermectina. A ivermectina é 2%, a ela é 20%. Certo? Beleza? A ivermectina, nenhum caso do mundo já foi vendido 6,7 bilhões de comprimidos de ivermectina no mundo em 40 anos. Nenhum registrado de hepatotoxicidade. Saiu uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco agora. Está lá no meu Instagram, Albert Dixon Lima e Dr. Albert Dixon. Lá está uma publicação em ratos. Porque você não tem como fazer uma biópsia de um paciente que tomou cachaça, tomou bebida, usou medicamento para dizer que a culpa é da ivermectina. Então o que eles fizeram? Eles disseram, vou pegar um rato, ígido, saúde, vou usar a ivermectina na dosagem, obviamente, proporcional do homem para o rato,
e vou observar a hepatotoxicidade. Resultado, 0 hepatotoxicidade. Agora, Aí o que é que eu vou fazer? Se eu tenho esses dados relevantes, eu vou inventar a moda, eu vou inventar a roda? Não, né? mas assim, nessa Só para concluir. E outra coisa, você sabia que a ivermectina, 92% dela fica no trato gastrointestinal, no intestino. E o intestino, 99% é feito de bactéria. A ivermectina não atinge bactéria, atinge vírus. Então o que que acontece? Não faz mais ao trato gastrointestinal. 2 a 3% vai para o fígado e apenas 2% vai para o rim. Então, assim, a outra vantagem em relação à nova cepa para a ivermectina é que ela não é metabolizada por fígado. Eu disse a você que o Covid atinge o fígado para um medicamento como uma dexametasona, uma prednisona que vai para o fígado, mas não tem função. Ivermectina é uma vantagem para com a nova cepa, porque ela não vai pro fígado. O senhor recomenda que essas pessoas que estão submetidas a esse suposto tratamento profilático aí façam exames rotineiramente para saber como é que está a função hepática? A Secretaria Municipal de Saúde recomenda isso. Não, a de 15 dias não é necessidade, porque você não vai conseguir fazer de 15 dias um exame desse. O ideal é pelo menos a cada 3 meses, é interessante. Por quê? Para dar hepatotoxicidade não dá em 15 dias. Né? Você para tomar um remédio para dar hepatotoxicidade, só nem que você tomando cachaça todo dia não dá hepatotoxicidade. E muito menos a ivermectina. Então é exagero usar de 15 dias. Me chamou a atenção também, nessa matéria que critica a ivermectina, as dosagens que foram apresentadas, né? Tem médico receitando que você tome 10 comprimidos por dia. Se você tomar 10 paracetamol, você, né? Não. Isso está errado. Deixa eu explicar. Isso que foi a matéria. A matéria foi. A matéria diz que tinha médico. Exatamente. A matéria estava dizendo. Especialista diz. A matéria estava dizendo que o remédio estava, né, matando, levando à toxicidade, enfim, porque tinha médicos receitando até 10 comprimidos. Não, eu disse mas teve uma paciente que teve o quadro de colastase diagnosticado, ela tomando ivermectina, os 3 comprimidos de 15 em 15 dias durante um ano. Sim, mas a culpa é da ivermectina? Comprovou isso? O médico, o diagnóstico dela foi... Mas disse que a culpa é da ivermectina? Só usou isso ela da vida toda? Do medicamento. Ela não teve Covid, foi em função do medicamento. Não pode. Impossível isso. Impossível. E se pode botar meu telefone para conversar com ele. Impossível. Primeiro que a ivermectina não é cumulativa. Isso é um dado farmacológico para vocês que estão escutando. A ivermectina não é cumulativa. Ela não acumula dentro é igual a vitamina C. Você tomando, você tem que tomar todo dia. Então preste atenção. A ivermectina não é cumulativa. Então o que acontece? Ela entra, passa 12 dias no sangue, no plasma e tchau. Ela fica aderida a algumas gorduras do corpo, mas não aderida ao fígado. Então o que acontece? A ivermectina, ela passa 12 dias, por isso que tem que se usar pelo menos a cada 10 dias, profilaticamente. Para tratamento, o cara com a doença, você tem que usar 5 dias e um comprimido a cada 30 quilos. Se ele usou 10 comprimidos, então ele tem pelo menos 300 quilos. Então, o Camatrem 200 quilos, ele é difícil ele tá. Então, o médico que passou, isso aí não é médico, porque quando você passa a prescrição, ele tem que saber essa dosagem de um comprimido para 30 quilos. Então, a reportagem foi viciada, essa reportagem dos Fantásticos. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta assim de ignorante mesmo, de quem está tentando entender melhor toda essa discussão em torno de tratamento profilático e tratamento precoce. Eu queria entender em que consiste a diferença entre o tratamento profilático, que eu imagino que seja quando você ainda não está contaminado pela doença, mas você existe uma estratégia de tratamento para evitar que você seja, ou que se for, seja em menor escala. E o tratamento precoce, que eu imagino que seja quando você já está, né, contaminado com... Eu queria que o senhor explicasse de forma mais fácil possível para um ignorante como eu, em medicina e também para o nosso ouvinte, que eu acho que é importante esclarecer essa diferença. A pergunta é excelente e o doutor Albert vai responder, mas depois do intervalo, que a gente precisa agora chamar um intervalo comercial. Não sai daí, tá imperdível. Doutor Albert na volta com a gente. 13 horas em ponto, de volta com 12 em ponto 98. Hoje estamos recebendo o Dr. Albert Dixon, falando aqui sobre o enfrentamento da Covid-19, as novas cepas, os tratamentos, né, que estão sendo utilizados. O Arthur Dutra fez uma pergunta antes do intervalo. Arthur, por favor, repita. Sim, muito bem. Eu queria saber, assim, como leigo, se fala muito de tratamento profilático, né, que é aquele prévio à infecção, e o tratamento precoce. Muita gente tem dúvida, eu tenho dúvida, e eu me considero um cara até que procura se informar sobre isso, mas o senhor podia dar um panorama conceitual e clínico sobre essas duas figuras? Com certeza, Arthur. Primeiro que tem uma diferença bastante importante. A profilaxia é uma vacina, como a vacina não trata a doença. Se você tiver a doença hoje e tomar a vacina, não vale a pena, porque são cepas mortas, ela é para profilaxia, para ativar o sistema imunológico. Da mesma forma, a medicação, ela estando no sangue, por exemplo, a ivermectina, usando a cada 7
7 a 10 dias profilaticamente, juntamente com vitamina D, vitamina C, zinco, quercetina, que é o nosso protocolo que nós fazemos, e mais coenzima Q10, vai fazer o quê? Vai fazer com que você aumente o seu número de soldadinhos para evitar o Covid. Quando ele chegar, a imunidade. melhora a imunidade, em resumo, exatamente. E a ivermectina, ela fica dentro da célula esperando o Covid chegar. Se ele chegar e você não tiver com sintomas, porque quando você pega o Covid, se eu tiver contato com você agora, Tiago, e você pegar Covid de mim ou eu de você, você não vai ter sintomas hoje. Você vai ter sintomas daqui a 4, 5 dias. Nesse período é o período que você vai estar contaminando a sua família toda. Então, nesse período, você estando com tratamento profilático, você vai estar matando e não deixando ele evoluir de fase. Deu beleza para entender? E o tratamento precoce não, é quando começa o sintoma. Você começou o sintoma, tem que agir mais rápido possível. E agora, na nova cepa, eu vou repetir aqui, aí é que tem que fazer o tratamento precoce. A dosagem é a mesma do profilático e do precoce? Boa pergunta também. A dosagem, você usa geralmente, por exemplo, a ivermectina a cada 7 a 10 dias, um comprimido a cada 30 era 15 quilos. e 15, né? Que 15 e 15, só com a nova cepa diminuiu para 7 a 10 dias, porque ela ficou mais agressiva, E agora, é o tratamento propriamente dito precoce, que é o com sintomas, né? Que eu disse que o sintoma da nova cepa, vou repetir aqui, é a garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça diferente da cepa primeira. Você vai ter que usar a ivermectina pelo menos por 5 dias. Antes era 3 dias na primeira cepa, hoje eu uso 5 dias consecutivos na mesma dosagem, associado com azitromicina, prednisona e outros medicamentos. Perfeito. Doutor Albert Dickson, eu acompanho bastante suas lives, seus pronunciamentos, suas entrevistas, outros médicos também que defendem a utilização aí desses medicamentos para tratamento precoce, e sempre uma argumentação que o senhor sempre utiliza, outros médicos também utilizam, é o exemplo dos países da África que utilizam a ivermectina há muito tempo para tratar outras doenças, e isso teria tido um impacto positivo aí no controle da pandemia da Covid-19. Também são citados outros países, até aqui na América Latina mesmo, na Europa, que usaram a ivermectina e conseguiram ter um desempenho bom da pandemia da Covid-19. O Brasil está usando ivermectina bastante. O Conselho Federal de Farmácia, inclusive, dados do Conselho Federal de Farmácia mostram que a compra de ivermectina subiu quase 800% nas farmácias em 2020. Aqui em Natal, hoje qualquer unidade básica de saúde, o paciente querendo, ele tem acesso à ivermectina, né? Só a Prefeitura do Natal distribuiu ano passado mais de 1 milhão de comprimidos, os outros municípios também. Os hospitais privados a mesma coisa, o paciente que quer consegue ter acesso, você consegue comprar na farmácia com facilidade. Então o uso aqui está bastante difundido, bastante disseminado. Por que nós não somos um exemplo de controle da pandemia? Primeiro que está disseminado, mas não está oficializado, né? Você tem uma cidade... Mas as pessoas estão tomando, né? Estão tomando aleatoriamente. E outra coisa, como Karina perguntou, é a forma de usar. A nova cepa, ela se adaptou e tem que usar da forma adaptável a ivermectina também. Antigamente, na primeira cepa, eu usava 3 dias. Hoje tem que se usar 5 dias no tratamento. Antigamente, na profilaxia, você usava de 15 em 15 dias. Hoje você usa de 7 dias. Então tem que fazer uma nova readaptação. Então, por isso que eu estou trazendo aqui esse dado relevante para você. Com a nova cepa mudou tudo, inclusive o tratamento. Olha, então o senhor disse que as pessoas estão tomando a ivermectina de forma errada, então. Exatamente. Mas o protocolo é público, os médicos estão prescrevendo, né? Então os médicos estão prescrevendo errado, no caso? Você vê, se for fazer uma comparação, se você tiver um print de maio do ano passado, quando começou a usar a ivermectina aqui em Natal, foi $1 milhão de medicamentos. Se você tiver um print da noticiário do dia, você tinha 220% de ocupação nas UPAs. Quando começou a usar a ivermectina, foi lá para baixo, para 30%. Porque a ivermectina deu resultado na primeira cepa. Agora... Mas um fenômeno nacional, né, doutor Albert? No país de um todo, naquele momento... Não, em Natal, eu tô falando em Natal. Seguindo a tendência nacional, né? A pandemia teve um curso mais ou menos natural e igual... Não seguiu. Aqui estava 30%. Aqui, um mês depois, não tinha como mudar. Natal foi um exemplo, e você pegando as duas leituras... Natal foi um exemplo no controle da pandemia. Foi, no início foi. Mas a nossa taxa de letalidade é igual à do país. É isso que eu estou dizendo agora. Agora... tem que mudar o protocolo da Prefeitura de Natal. O protocolo tem que mudar, aumentar a dosagem de ivermectina para 5 dias, no lugar de 3, e a profilaxia a cada 7 dias. Por isso que eu estou dizendo. Naquela época, a cepa estava se adaptando para aquela proposta. Agora, a comissão hoje tem que mudar o protocolo. Olha, a audiência qualificadíssima, doutor Nelson Santos, meu amigo, acompanhando a entrevista do doutor Albert Dickson e está mandando uma sugestão aqui, doutor Albert. Explica a racionalidade dos governos e laboratórios que querem investir em medicamentos de $2 mil e não querem nem discutir um remédio que custa R$5 sem patente. Interesses escusos? Nelsinho, grande amigo, grande cirurgião bariátrico. Beijo, Nelson, doutor Nelsinho, Luciana também, verdade, meu amigo de turma, formado comigo
amigo sabe da minha... Nelsinho tem toda a razão. As pessoas hoje tem um interesse financeiro gigante por esse medicamento Remdesivir que custa $2.000. Por isso que as TVs estão batendo para a população, o governo comprar esse remédio. Como é que vai quebrar o Brasil comprando um remédio desse? A ivermectina, você entrar no site agora, se você disser não tem pesquisa, tem pesquisa. Se você disser, eu só vou usar quando tiver grau A. Meu amigo, você é presidente da Associação Médica. Aí o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que nos fiscaliza, nos dá autoridade para delegar e para prescrever, foi no outro dia e disse, amigo, o médico pode prescrever à vontade tratamento precoce. A Associação Médica tem nada a ver com isso aqui, não. A Associação Médica sugeriu porque lá mudou o presidente, essa questão política, e falou. Então, o que acontece? O ginecologista, presidente da Associação Médica, Nelsinho, que está me escutando aí, ele é ginecologista, e o JAMA, que é o jornal internacional, diz que apenas 20 e poucos % dos medicamentos é que tem comprovação grau A, e a cardiologia 11%. Então, o que eu vou fazer no meio de uma pandemia? Você tem que acreditar nos paraquedas que nós temos. E esse paraquedas custa muito caro, o Remdesivir. Trump usou lá nos Estados Unidos, serviu quase para nada, parece que ele usou, outro medicamento lá no lugar desse aí. Então, assim, é só questão financeira e alguém querendo ganhar dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica também, porque eu tenho visto muito nas redes sociais algumas pessoas que são contra, combatem o tratamento precoce, questionando inclusive a formação médica com relação ao conhecimento do médico científico. Porque assim, nem todo médico é cientista, né? Então, portanto, o médico que está na ponta lá no dia a dia, na OBS, no posto de saúde, no hospital, ele é observacional, ele não é cientista. Prática, mas ele não está por dentro das investigações científicas metódicas, né? Que a comunidade científica reconhece como apta para validar um determinado tipo de medicamento, tratamento. Como é que o senhor vê isso, essa discussão entre o médico que está no dia a dia ali, vendo os problemas dos pacientes, e o cientista que está investigando segundo os rigores do médico científico? Boa pergunta, porque é o seguinte, na verdade, todo médico é observacional, então ele vai observar no paciente a evolução. Como eu cheguei à conclusão que os principais sintomas da cepa nova é garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça, diferente da anterior. Então, o que acontece? O médico é observacional, mas ele precisa ter um respaldo científico. Para a primeira vez que eu fui fazer para ver sobre a ivermectina, foi um trabalho que foi feito lá na Austrália, o doutor Aquilier, que usou em hábitos de laboratórios a ivermectina em dosagens e fez com que realmente os atos ficassem bons da cepa em 72 horas. Então começou o boom de pesquisa no mundo. Agora, por exemplo, o doutor Cadegiani e o doutor Zimmermann, que são da Universidade Federal de São Paulo, chegaram à conclusão que na nova cepa a medicação antiandrogênica é um resultado fantástico, 92%. Então eu tenho que me confiar nessas pesquisas para utilizar dessas pesquisas e observar clinicamente. É o que eu estou utilizando. Estou com um mês, resultado é fantástico. Então, assim, diante disso, eu tenho que acreditar. Se você não acreditar, querendo chegar a uma pesquisa daqui a um ano, os pacientes vão morrer na sua frente. Muita gente diz que não existe comprovação científica nesse grau. É só entrar no site. Mas aí... ivmmeta.com tem 42 trabalhos científicos lá comprovados cientificamente. Mas muitos desses estudos são considerados precários aí pela comunidade científica. Mas aí depende. Muitos estudos são criticados, né? Ia complementar essa observação. Mas também não existe nenhum estudo científico dizendo que ela não funciona. Exatamente. Boa. E mas outra aí não coisa, vai ter nunca, né, gente? Tem. A cloroquina tem. A cloroquina e a hidrocloroquina. O estudo, ele aponta que não funciona. A hidrocloroquina não faz diferença no tratamento. Tem. Mas comprovar que não funciona, isso tem um estudo para comprovar, não? Tem. Hidroxicloroquina e cloroquina tem comprovação que na fase 3 não funciona. Então, por isso que fica falando mal da hidroxicloroquina e cloroquina. A ivermectina não tem nenhuma pesquisa no mundo, vou repetir, que comprove o que Karina falou, que não funciona. Mas isso não vai ter nunca, não, doutor Albert? Vai ter. Lógico que vai ter. Eu acabei de dizer. O estudo não aponta que ela tem uma função positiva. Não teria, no caso da cloroquina, né? Não tem eficácia. Mas que ela não funciona, não vai ter como o estudo apontar isso. Tem. Toda pesquisa tem dois caminhos. Ou diz que funciona ou diz que não funciona. Só que até hoje, todas as pesquisas dizem que a ivermectina funciona. E nenhuma diz que não funciona. A cloroquina diz que não funciona mas na fase 3, que é a fase que você está na intubação. E a ivermectina, inclusive, tem pesquisa usando em dosagem dobrada na fase 3, tem solução. Então, esse site é muito interessante, ivmmeta.com, porque são meta-análises do mundo. A metade são estudos randomizados, que é grau A, 2A. E é interessante esses estudos randomizados duplo cego, porque eles comprovam que
a irrelevância da ivermectina para o Covid, vou repetir aqui, viu, Ancarina? A irrelevância, a inutilidade dela é 1 para 4 trilhões. Isto é, sabe quando ela não vai deixar de funcionar para o paciente? Nunca. De 1 para 4 trilhões. Tem lá no site. Doutor Albert, eu queria que o senhor falasse aqui um pouquinho sobre o próprio comportamento dos pacientes quando recebem a indicação do tratamento precoce ou do uso profilático, não só da ivermectina, mas de vários outros medicamentos que estão previstos aí no protocolo para o manejo dos pacientes com Covid-19. O que a gente percebe na prática são muitos pacientes, pessoas que confiam muito nesses medicamentos, né? Não só no uso profilático, mas no uso assim que começam os sintomas, e acabam muitas vezes, talvez por causa disso, descuidando aí das medidas básicas de prevenção. Mas o médico não orienta isso, não. De máscara. Pronto, aí eu queria que o senhor falasse aqui dessa mensagem nesse aspecto, né? De que é importante se vacinar, da importância das medidas e que o medicamento não substitui, né? De forma nenhuma. Vai continuar usando a máscara, usando o álcool, da mesma forma. A transmissibilidade vai continuar, ele só não vai deixar evoluir de fase. E outra coisa, a vacina não é a solução 100%. Eu sou a favor da vacina e o braço está esperando aqui para ser vacinado. Mas olha só, a intenção da vacina, na verdade, é você não evoluir de fase. Você pode até pegar o Covid com vacina, só que você não vai evoluir de fase, porque o segredo é não evoluir de fase, entendeu? Doutor Albert, muitas perguntas chegando aqui, a gente vai precisar chamar mais um intervalo comercial, mas na volta, por exemplo, uma das perguntas que chegou, posso me vacinar, né? E continuar usando a ivermectina? Calma, o senhor responde já. Muita gente também perguntando dos efeitos colaterais. Teve gente relatando aqui que tomou ivermectina, sentiu dor de barriga, dor no estômago. Você tem que tomar no almoço. O senhor vai falar já sobre isso na volta do intervalo. São 13h17. O 12 em Ponto está de volta com um recado da Multimédica, viu? Um aviso importante para vocês pacientes. Como serviço essencial, a Multimédica está funcionando normalmente. Então não deixe de fazer o seu acompanhamento médico e exames de rotina com segurança. O cuidar de você não pode parar. Sua saúde vem sempre em primeiro lugar. Agende já o seu atendimento, o telefone da Multimedical é o 2030 8004, 2030 8004. Tem também o WhatsApp, que é o 98191 7077, 98191 7077. A Multimedical está na unidade Nilo Peçanha, em Petrópolis, perto do Hospital Onofre Lopes, e também na Presidente Bandeira, número 375, lá no Alecrim. Multimedical, há 19 anos, cuidando da sua saúde. 13h18. Perguntas chegando aqui para o doutor Albert Dixon, vou fazer algumas delas. O Zezé Nunes está perguntando o seguinte: eu faço uso preventivo da ivermectina e hoje eu tomei a vacina, né, contra a Covid-19. Posso continuar utilizando a ivermectina, doutor Albert? Pode. E aí eu vou até complementar. Tem gente também tomando a ivermectina e dizendo que está tendo alguns efeitos colaterais, como por exemplo dor de barriga. Tá. Obviamente que toda medicação que você entra no seu sistema, o ideal é que você consuma, como a ivermectina é apaixonada por gordura, então o ideal é comer com alimento, principalmente na hora do almoço, porque ela, como eu disse, é absorvida mais no intestino, então com a barriga vazia não é bom, então ela vai ter talvez uma certa diarreia, alguma coisa desse tipo se você tomar. Então a dica é tomar no almoço ou comer com gordura, coco, com castanha, com alguma coisa que tenha gordura, porque ela aumenta a absorção. Com relação à vacina e a ivermectina, uma coisa ajuda a outra. A ivermectina, eu digo que a vacina ela ativa o sistema imunológico, as imunoglobulinas, os macrófagos do corpo, para ficar ativo para matar o Covid. Já a ivermectina, ela ativa uma proteína dentro da célula, da membrana citoplasmática, do citoplasma, chamada importina. Ela é como se fosse assim, a célula fosse uma casa e ela fica na sala assistindo TV. Se o vírus entrar, ele vai ser recepcionado por ela e não deixa chegar na cozinha, que é onde o local que ela vai se replicar. E o vírus, se em 72 horas não entrar dentro da célula, ele morre naturalmente. Então, por isso que a gente tem que lutar para que ele não entre dentro da célula. E se entrar, tem a ivermectina lá. Então, a vacina, em resumo, fica fora da célula, matando, deixando ele não entrar. E se ele entrar, tá a ivermectina lá. Então, uma coisa é ficar dentro da célula e a outra é fora da célula. Então, a ivermectina, na verdade, é um adjuvante para quem usa a vacina. Cristiano Medeiros. Doutor Albert, a gente tem conversado, circula muito nessa história de evidência científica, não evidência científica. Aí o senhor citou aí que a ivermectina, ela tem já pesquisas com evidência A, sim, de eficiência. E eu fico me perguntando, as vacinas que a gente está tomando hoje, alguma delas tem pesquisa com comprovação de evidência nível A?
Não, por isso que essa briga grande da Anvisa. A Anvisa liberou agora, está tentando liberar essa da Sputnik, que não tem evidência nenhuma, porque é o seguinte, cada vacina é adaptável para aquela população. Você vê que a mesma da AstraZeneca aqui foi tentar usar na África, deu errado lá que é outra raça, é outra população. Foi lá na Inglaterra, em uma população lá do pessoal da Europa, deu uns problemas coagulativos. No Brasil nem tem dado, porque a vacina da AstraZeneca e do Coronavac foi testado na população brasileira até o nível 3, o nível de clínico com duplo controle. Então essas comprovações, mesmo com essa comprovação, não é grau A, porque na verdade não observou as repercussões. Por isso que nos contratos que elas fazem, todas as vacinas, quando faz o contrato para vender ao governo federal, tem uma cláusula lá dizendo, ó, não sou responsabilizada pelas complicações. E o governo é obrigatório assinar esse contrato. Inclusive o presidente da República foi contra um desses contratos que tinha a Pfizer, porque ela foi muito disse, não sou responsável. O que acontecer é a responsabilidade do aplicador, do governo. Então ele tira o braço da seringa, por isso que não é comprovado grau A. O grau A é a responsabilidade total. Então a pesquisa em grau máximo tem todas as repercussões clínicas depois. A vacina nós não sabemos absolutamente nada dessas repercussões clínicas, né? Se tem problema ou não. Então a gente tem toda uma comoção midiática, política, levantando a mão da vacina a todo custo, sem evidência A, e essa mesma comoção midiática política contra a ivermectina, contra o tratamento profilático precoce que tem evidência A. Por isso que é um contraponto bastante, né, que você tem que levar em consideração. Doutor Albert, agora vamos sair um pouquinho aqui da ivermectina, né? E vamos falar de outros suplementos, medicamentos que o senhor também sugere como tratamento precoce, preventivo, enfim. Essas vitaminas, esses suplementos, realmente eles continuam sendo indicados para essa nova cepa? Zinco, enfim. O que é indicado para as pessoas tomarem de suplemento para o organismo ficar forte? Na verdade, nós temos vários suplementos. O pai da medicina, Hipócrates, faz do teu alimento o teu remédio. Há 2000 anos antes de Cristo. E a gente pouco se utiliza do alimento a nosso favor. Então, assim, para aumentar a imunidade, obviamente, você tem que estar rígido, com a boa saúde, sem doença. Mas existem suplementos que você ajuda. Vitamina C. Nossas avós diziam, toma vitamina C se estiver gripado e vai para a cama. Ela tinha razão. Vitamina C não é produzida no corpo. O fígado não metaboliza mais quase e nem produz a vitamina C. Por isso tem que ser colocado dentro do nosso corpo todo dia vitamina C. Diferente do cachorro e gato que produz vitamina C. Por isso que ele não gripa. Você não vê um cachorro e gato latindo, latindo não. Tossindo, latindo ele late. Mas tossindo é difícil, porque ele fica ali perto do chão, muita contaminação, mas ele tem uma metabolização de vitamina C. O ser humano, só 10 a 20% é que metaboliza, então tem que usar vitamina C. Além da vitamina C... A D está no sol, nós temos de presente o sol aqui. A D aumenta, ela ativa duas substâncias dentro do macrófago, que é catelecidina e beta-defensina. O que a catelecidina faz? Aumenta o número do fenômeno chamado quimiotaxia, traz mais macrófago para matar o Covid, cientificamente comprovado. E também a beta-defensina é como se fosse uma metralhadora para romper o capsídeo, que é a parte externa do vírus. Então, é importante a vitamina D. Níveis habituais de vitamina D, a população está muito baixa. O ideal é acima de 50. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza 30. Eu, nos meus pacientes, preconizo 50, porque é o nível ideal no mundo. Então, é de 50 a 100. Então, é importante vitamina D, não tenha nem dúvida, ou no sol, 10 minutos por dia, entre 10 e 2 da tarde. Para que serve o zinco? O zinco, importantíssimo o zinco. O zinco, ele tem uma função ionófora, ele engana o vírus, ele ocupa os espaços, receptores ACE2, como a quercetina, e ele vai fazer com que façam uma competição justa contra o Covid. Então, o zinco está presente na castanha de caju, está presente no grão de bico, da ostra, né? Tomamos muita ostra aqui. E o zinco, inclusive, Ana Karina, é utilizado para paciente que tem infertilidade. Então, porque ele tem a produção, ele melhora os níveis de insulina e melhora também o nível de produção de espermatozoide. Então, é interessante o zinco, importantíssimo. A quercetina, que está presente aonde? Na cebola, na casca da cebola e na maçã, e também pode se manipular, ela também tem a função de ocupar os espaços, é comprovado científico que tem uma competição dele. Não é tratamento isso aqui, é uma suplementação, é você colocar mais alguma coisa para suplementar. Seu organismo está mais preparado. E por fim é com a enzima Q10. Você sabe que a enzima Q10, e um dado relevante do novo cepa do Covid, a nova cepa do Covid, ela libera uma substância inflamatória chamada bradicinina, e a bradicinina, ela gera um processo chamado hipovolemia, e você fica com o volume sanguíneo baixo. E a pressão, no lugar de aumentar, diminui. Então a média 12/8 vai para
10 por 7. Aí o camarada fica com sem circulação quase, baixa circulação no cérebro e fica torporizado. Então o paciente com a nova cepa, ele fica cansadão. E além do mais, o Covid, ele depleta uma substância dentro da mitocôndria chamada ubiquinol, que dá energia, é a pilha das mitocôndrias, que dá energia. Então o Covid, ele é tão estratégico que ele é como se fosse invadir uma cidade, tira o gerador de energia da cidade, vai na sede do QG, que é o fígado, e tira as duas forças dele para avançar na cidade. O Covid faz exatamente isso, é um estrategista de guerra. Doutor Albert, doutor Ricardo Zimmermann comentou uma das coisas que tem nessa nova cepa, inclusive ele comenta com relação aos pacientes mais graves, que se a pessoa sentir ausência de paladar e olfato, seria uma coisa, vamos dizer assim, positiva, porque os casos graves, eles não estão tendo esse sintoma. Está sendo observado isso, quer dizer, os casos graves não... O senhor até comentou no início da entrevista, né? É verdade. Antigamente, na nova cepa, as pessoas se olhavam para perda de paladar e olfato. 3% é que está fazendo isso. O que está tendo como eu disse, eu queria que essa live fosse muito interessante, se sair isso aí para a população é importante. Tiver a garganta arranhando, tiver espirrando e dor de cabeça, essa tríade principalmente, amigo, vá procurar um médico. Porque não fique esperando não, porque o Covid vai atingir o fígado. E o cabo da UTI vai dizer lá que, o médico vai dizer que o problema foi o remédio. Não é o remédio, foi o Covid. Então, doutor Zimmermann, Ricardo, que fez a pesquisa, Zimmermann, um grande cientista, pneumologista, juntamente com o doutor Flávio Cadegiani. Os dois fizeram uma pesquisa muito relevante que vai mudar a história do Covid no Brasil, juntamente com o grupo americano. Eles observaram e têm feito uma observação clínica nos pacientes a ausência de sintomas que não eram antes. Por isso que eles foram os primeiros pesquisadores que eu me baseei para a relação da questão do bloqueador androgênico. Nós temos hoje, no Brasil, bloqueadores androgênicos potentes, que é o remédio para câncer de próstata, que tem sido altamente relevante para o tratamento do Covid, porque ele tem uma nova cepa, tem uma paixão pela dihidrotestosterona. Então essa nova linha de tratamento é o grande segredo. Se os ministros da saúde, se não tiverem um olhar carinhoso para isso, vamos ter muitos mortos no Brasil. Olha, Oi, Ana, desculpa, são 13h27. Só dar um recadinho aqui, a gente já continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Albert Dixon. Um recado da AMG Solar. A AMG Solar tem projetos executados em todo o Rio Grande do Norte na área de captação da energia fotovoltaica, viu, gente, da energia solar. E você pode gerar energia aí na sua casa ou na sua empresa. E fazendo isso, você vai reduzir a sua conta de energia em até 95%. O que era sonho, agora virou realidade. E a AMG tem uma equipe super experiente que vai te ajudar a gerar energia aí na sua casa ou na sua empresa, reduzindo em até 95% o que você paga hoje de energia. Então não perca mais tempo, não perca mais dinheiro, solicite agora mesmo o orçamento para a AMG Solar pelo telefone 99428-5739. 99428-5739. Com a AMG você pode. Agora sim, Ana, pergunta chegando para o Dr. Albert, não é isso? Pergunta chegando, Tiago Rebolo, o Reginaldo Miguel está perguntando, Dr. Albert, essa nova cepa fica quanto tempo no organismo? Eu queria antes de responder isso, dizer que a preocupação de você que está me escutando, eu falei no início do programa, é com relação à nova cepa, porque hoje, sem medo de errar, 80% do nosso estado está contaminado com a nova cepa. 20% daqui a um mês vai ser 100%. Então, a preocupação número 1 com os secretários de saúde que estão escutando, o governo, é a nova cepa. Então, mudou a configuração. Se não mudar a configuração, vai continuar um número de mortos muito grave no Brasil. A pergunta foi o quê? Quanto tempo fica? Quanto tempo a cepa nova fica no organismo? Depende. Você já observou que a maioria pega jovem. Isso, e a coisa interessante... Tá pegando mais jovem mesmo. Tá pegando mais jovem. E outra coisa, o jovem é mais resistente à morte. Então, por isso que as UTIs estão mais lotadas. Esse é um dado relevante. Acaba ficando mais tempo internado. Passa mais tempo internado, é diferente do idoso. Por que o jovem está pegando mais? É porque ele está saindo mais, circulando mais? Não, eu já respondi. Ele já respondeu. É dihidrotestosterona, pelo excesso de dihidrotestosterona. O jovem, ele está mais... E o camarada que está na academia usando, isso é uma coisa importante, aquele camarada que usa a famosa bomba, que são os andrógenos, para ficar mais forte, esse que tem que ter cuidado dobrado. Porque ele está potencializando o DHT para pegar mais músculo, e o Covid vai na veia.
Eu acho que a Entendeu? pergunta do nosso ouvinte é relacionada à possibilidade de transmissão da doença e o tempo para ele agravar, né? Possivelmente. Porque saíram alguns estudos aí nas últimas semanas apontando que pessoas contaminadas com as novas cepas podem ter a doença por muito mais tempo do que aqueles 15 dias habituais que a gente viu na primeira onda e que poderiam, inclusive, doutor Albert, ficar transmitindo o vírus por até 20, 30, 40, 50 dias. E realmente Isso tem. realmente está acontecendo? Tem, nova tem. cepa? Ela está se adaptando. Até ela atingir o fígado, ela vai ficar contaminando. Se você a transaminase tiver alta, é sinal que ela conseguiu ultrapassar a barreira inicial. Por isso que o tratamento precoce é importante. A média de quantos dias? A média para chegar ao fígado é mais ou menos cerca de 7 a 10 dias. Então você Bem diferente da primeira onda. A outra era rápida, era você tinha 14 dias. Então você tem aí pelo menos 25 dias para ela conseguir fazer o processo final, que é chegar ao pulmão, nos alvéolos. Então, antes, com 14 dias, as pessoas já estavam sendo liberadas para voltarem a circular. Agora tem que fazer um novo... Agora sim, eu estou trazendo um dado observacional. Sim. Né? Mas Rebolo já falou aí que tem pesquisas relacionadas a isso. A minha observação realmente comprova com o que ele está dizendo. O Saulo André está perguntando, quem toma bastante ivermectina pode afinar o sangue? Não tem nada a ver Tem com nada afinal a ver de uma sangue, com a não. outra, né? Na verdade, não vai mexer com sangue nenhum, não. Pois é, nossa ouvinte Lu aqui está perguntando sobre contraindicações do uso desses medicamentos. A gente sempre reforça que a gente não gosta de passar, né, na prescrição do medicamento, porque caso a pessoa esteja com sintoma de Covid, procure o médico, porque cada caso é um caso, o médico vai avaliar a sua condição clínica, né? Mas ela está perguntando aqui se tem contraindicação para quem tem úlcera gástrica, gastrite ou hérnia. Para a ivermectina deve ter sido, né? Isso. Ela perguntou kit Covid, na verdade, né? Os medicamentos em geral que são utilizados aí nos A protocolos. ivermectina, na verdade, ela tem 3 contraindicações, eu vou dizer aqui. Primeiro, mulheres grávidas abaixo da 12ª semana de gestação. Antigamente era proibido também mulheres amamentando, mas eu tenho utilizado, não tem nenhum problema, a criança nem tem cólica, é mais negócio você usar para paciente que está doente para salvar a mãe do que não usar. Então eu tenho usado, então eu não boto como contraindicação a amamentação. Mas a outra é criança abaixo de 15 quilos. Então abaixo de 15 quilos eu não uso ivermectina. E a outra é o paciente que está com meningite. Então o paciente com meningite, ele está internado num hospital específico, então de especialidade, então ele não vai usar ivermectina. A prioridade dele é tratar a meningite, que é uma doença mais complicada. Doutor Albert. Foi claro. Porque tem a ver com isso aqui. Aqui em Natal existem muitos médicos, inclusive o senhor tem grande audiência nas redes sociais fazendo essa defesa muito enfática, muito consistente do tratamento precoce, da ivermectina. E eu perguntei, diante dessa exigência de grandes profissionais da área médica aqui em Natal, que fazem a defesa e aplicam com sucesso esse tratamento, existe algum estudo em andamento para mostrar, tipo assim, o case de Natal na aplicação disso, para servir como referência para a comunidade científica brasileira e mundial? Existe. Geralmente quem faz isso é as universidades, né? Mas existe, o doutor Fernando Suassuna está capitaneando isso, com esse trabalho. Ele já tem um trabalho específico para os centros de idosos. Como teve uma entrevista aqui para o penitenciário, né? O doutor falou. Aquilo ali pode fazer um estudo científico fantástico. Ele fez um dado observacional que pode se transformar em um dado científico. Mas, doutor Fernando, ele tem uns trabalhos nos centros de idosos, porque como a prioridade era os idosos, ele começou a fazer a distribuição da ivermectina em centros de idoso, né? Aqueles centros que ficam os idosos dormindo lá, e observou que realmente ninguém pegou Covid, né? E ele já tinha idoso, então ele tem esses dados relevantes que ele vai publicar em breve, eu soube disso. Tem uma pergunta aqui, Luciano, antes você, Cris, antes de você fazer a sua, que é o seguinte: quem usa perdi a pergunta. Quem usa aquele remédio de homem, né? Sim, ela estava perguntando Viagra, pronto, era isso. Quem usa Viagra corre mais risco de contrair Covid-19? É uma boa pergunta. A Viagra é uma coisa interessante. As pessoas dizem, mas a ivermectina foi remédio para piolho e tá usando para Covid. A história do Viagra é a mesma coisa. Você sabia que o Viagra, ele foi primeiro para tratamento de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e as pessoas começaram a ficar com a pênis rígido. Aí ficou e disse, para esse negócio aqui eu vou ter doença pulmonar para ficar com esse pênis rígido. Aí mudou a configuração, só vende Viagra agora. Medicação é assim, você produz para uma coisa e ao longo do tempo vai mudando para as coisas. A ivermectina é a mesma coisa. Lembra que se for cardiopata tem que se ligar com esse short. Tem que ter cuidado. Então, mas não tem nada a ver não. A questão de uma coisa, a finasteria, né? E mais uma vez, gente, o uso sempre prescrito pelo médico, né?
Vai lá, Cristiano. Doutor Albert, volta às aulas. O senhor, com sua experiência médica, essa experiência com ivermectina, essa observação toda dentro do Covid, volta às aulas é seguro? Devia ter voltado às aulas? Olha, é o seguinte, nós perdemos o ano passado todo, nós estamos começando a perder esse ano. O que eu acho? Eu acho o seguinte, tem que voltar às aulas com segurança, certo? Se o governo... Aí o que acontece? Ia voltar às aulas, eu tenho 2 filhos em casa, um de 16, outro de 11, que tá doido para ir para aula, só que eles estão online e tal, só que eu fico preocupado, por exemplo, com a escola pública, que não tem nem online, né? As pessoas não têm condições. Então, assim, são anos perdidos. Levando em consideração isso, a gente poderia pensar em voltar. Agora só volta com segurança. Só que quando a gente tinha a segurança, chegou a nova cepa. Então, hoje os governos não têm a experiência com a nova cepa. E a nova cepa é extremamente contaminante, tem um tempo maior de maturação, é apaixonada por jovem. Então, nesse momento, se não se adaptar à nova cepa, vai ser complicado. Então, o que eu sugiro? Voltou às aulas? As crianças têm que ir com 2 máscaras. Só entra na escola com 2 máscaras. Eu, se fosse gestor, eu faria isso. Isso aí é um protocolo novo. Para se proteger as 2 máscaras. Para se proteger e para não contaminar o professor lá. E professor... tinha que ser vacinado como prioridade, agora que tivesse em aula, né? O professor ficar em casa se vacinado prioridade não tem futuro. Mas tinha que ter, porque na verdade esse conjunto de fatores vai fazer com que a coisa funcione. Maravilha, 1h36, estamos conversando aqui com o Dr. Albert Dixon, entrevista bastante importante. A gente já está chegando ao final aqui, mas só para trazer algumas informações importantes. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde acabou de divulgar aqui os dados da pandemia atualizados nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Norte confirmou 1.907 novos casos de Covid-19. 1.907. Com isso, já são 193.686 casos de Covid. Desde o início da pandemia, estamos chegando perto da marca de 200 mil casos confirmados, né, gente? Além desses 1.907 casos, o Rio Grande do Norte também confirmou de ontem para hoje 14 mortes por Covid. Dessas 14, 7, a metade, foram realmente de ontem para hoje e outras 7 foram confirmadas após exames laboratoriais, são de dias anteriores. Total agora 4.427 óbitos aqui no Rio Grande do Norte desde o início da pandemia da Covid-19. É difícil ter esse controle sobre pacientes recuperados, né? Depois que o paciente sai do consultório, você tem o acompanhamento depois, se ele se recuperou. O dado de óbito ele é muito mais preciso do que o dos recuperados, né, doutor Albert? É mais, vamos dizer não, assim... mas tem aí, eles sinalizam isso, não? Não, era bom, exatamente. Parece que fica dando, vive da corda aqui. Na verdade, a ideia é exatamente para trazer essa notícia, mas assim, infelizmente os dados são relevantes, né? 14 pessoas e outra coisa, tá chegando próximo, né? Então assim, tem um amigo aqui que faleceu, tem não sei o que, antigamente tava mais distante, mas agora tá chegando próximo, espero que fique bem distante, e quanto mais tempo, melhor. E apesar, né, Ana Karina, de o 98. A Prefeitura do Natal abriu um novo hospital, o governo anunciou a abertura de novos leitos aqui em Natal e também no interior do estado. Apesar dessa ampliação, a taxa de ocupação segue acima dos 90%. Nesse momento, às 13h38, a taxa de ocupação está em 92% dos leitos de UTI aqui no estado, tem apenas 8 leitos disponíveis. Agora, uma notícia boa em meio a tudo isso é que aquela fila de espera, né, Ana, tem diminuído. A gente chegou a ter 20, 30 dias atrás mais de 140, 150 pacientes na fila de espera. Hoje essa fila está um pouco menor, né? Os dados de agora apontam que neste momento aqui, só trazer aqui informação precisa, estão na fila de espera aqui na rede pública do Rio Grande do Norte, precisamente 87 pacientes. Aí a gente fica na dúvida. Perdão, 99. Aí a gente 86 na região metropolitana. É notícia boa porque as pessoas foram se curando e a fila diminuiu ou porque morreram, né? Não, tratando especificamente da fila, né? Então, a fila está diminuindo, significa que podem ter morrido na fila. No caminho da fila, no caminho. Na fila, mas enfim. O estado se manifestou sobre aqueles 22 leitos que o Dr. Matson disse que tinham fechado. Ele neonatal. Não, foi aqueles leitos Covid mesmo. Ali, na verdade, foi um erro no sistema, né? O governo já se pronunciou sobre isso, sim. Não houve fechamento de leitos, erro no sistema, tinha colocado os leitos que ainda não estavam funcionando, leitos que vão ser abertos ainda no Hospital João Machado, e aí entrou no sistema, depois eles retiraram, porque realmente os leitos não estão ainda funcionando.
Agora, só para a gente encerrar aqui os assuntos de vacinas, por exemplo, a notícia que está chegando agora é que o Instituto Butantan anunciou que vai entregar 5 milhões de doses da Coronavac ainda hoje, viu, gente? Então, a vacinação tem avançado. Doutor Albert, o senhor acredita que avançando a vacinação, se os brasileiros todos forem vacinados até o fim do ano, a gente vai poder voltar a ter uma vida assim, normal? Sim, com certeza. O sonho de consumo é todo mundo ser vacinado. Agora sim, nós precisamos de olhar com um olhar muito carinhoso e atencioso com a nova cepa. Nova cepa é uma grande incógnita, eu disse alguns dados relevantes aqui dela, mas a maioria da saúde pública do Brasil não sabe nem o que eu falei aqui. De que os sintomas são esses, que atinge fígado, não é à toa que as televisões estão falando totalmente contrário, que é por conta do kit Covid. E que o tratamento precoce é a solução para não chegar ao fígado. Então, se você não levar em consideração isso aqui, com esses dados relevantes, com as observações que tem tido, a vacina vai chegar uma hora que não vai funcionar tão bem, não. Essa nova cepa, ela pode ainda sofrer outra mutação e ficar pior? Pode. Se essa nova cepa souber que nós não estamos sabendo disso, como a gente está fazendo, ela vai mudar de roupa de novo. O meio que faz é um super vírus, né? Eu vi um estudo que já tem 300 mil cepas já identificadas do novo coronavírus, né? Tem até uma Agora, mais leve, até, claro inclusive. que 99,9% dessas novas cepas não oferecem mais risco, né? São praticamente o mesmo vírus. O complicado, né, doutor Albert, é quando essas novas cepas mudam consideravelmente e passam a ter mais prevalência entre as novas contaminações. Essa nova cepa que veio para o Brasil, ela tem origem no Japão. 4 turistas foram para Manaus. Tem a cepa da África do Sul e tem a cepa da Inglaterra. Essa daqui tem 8 mutações, da Inglaterra, da África tem 10, o do Brasil tem 15. Então a daqui é mais agressiva. Gente, são 13 horas e 41 minutos, o tempo voou aqui no programa de hoje, entrevista muito legal com o Dr. Albert Dickson, a gente inclusive chamou o Marcos Lopes, né, Ana? Acabou que o tempo voou, não deu tempo do Marcão entrar aqui, mas todos os detalhes do esporte mais tarde, 7h30 da noite, no Tocando a Bola, aqui na 98 FM, com Marcos Lopes. E se você quiser rever toda a entrevista com o Dr. Albert Dickson, essa entrevista que foi brilhante, esclarecedora, você pode conferir no nosso portal do YouTube, viu? 98 FM Natal. A entrevista vai ficar lá à sua disposição. Inclusive, compartilha, porque são informações preciosas. Pode salvar uma pessoa. Podem salvar vidas. Muito obrigado, doutor Albert Dickson. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e estamos à disposição para tentar salvar mais e mais gente.